Até passei uma atividade para vocês também, né? Eu já recebi no e-mail lá, creio que todos mandaram. Quem não mandou, por favor, mande lá, tá? Não é por isso que vão deixar de ser pontuados, mas mandem lá, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Vamos aos nossos estudos. Vocês estão vendo vocês estão vendo a tela aí do slide aí? Instalações elétricas, estão vendo? Sim. Não, beleza. Então, olha só, hoje nós vamos começar efetivamente com o nosso conteúdo, né? Primeiro, eu coloquei aqui as duas primeiras aulas, tá? Depois eu vou colocar as três, que vou fazer de bloquinho em bloquinho. Vou sempre mandar de três aulas para vocês, tá? Para ficar com o material consolidado, que no final vocês têm 4 bloquinhos e é melhor. Então, assim, essa primeira parte é a parte de fundamentos de instalações elétricas, tá? Essa parte aqui é muito importante para a gente, porque esse curso, gente, ele não é um curso de projeto elétrico, tá? Ele não é um curso de projeto elétrico, tá? Mas ele te fundamenta para tal. Por quê? Depois você vai pegar um software, então até no CAD mesmo, no AutoCAD, você faz um projeto elétrico, entendeu? Aí você tem que pegar as nuances do programa. Então, assim, se você pegar alguma coisa da linha do CIP, então uma coisa da linha do AutoCAD, entendeu? Aí você vai fazer o projeto elétrico. Por quê? Não é... Projeto elétrico não é simplesmente eu vou lá fazer um curso, eu vou aprender e pronto, né? Você tem que ter os fundamentos, né? Então, os fundamentos nós vamos ver aqui, né? Você pode fazer até na mão para você treinar, fazer à mão, né? Mas um croquis, um rascunho, um levantamento de material, né? Mas você tem que ter esses dados. Só um minutinho. Mas vocês têm que ter esses dados, né? Esse fundamento, essa base, né? Para você fazer os seus projetos elétricos, né? Você tem que saber do que você está falando. Então, aí fica mais fácil, entendeu? É igual, por exemplo, você tem que ter uma base de física para fazer essa disciplina, né? Não adianta a todo momento, eu não vou, eu volto, tá, gente? Eu volto com se vocês não souberem, Renato, eu não entendi, isso aí eu nunca vi, não tem muito tempo que eu não vejo, que eu vejo, eu esqueci e tal. Isso aí eu sou muito tranquilo, tá? Isso aí vocês podem contar comigo, tá? Isso aí eu sou muito solícito. E eu gosto de ajudar, e eu gosto que o aluno entenda realmente, né, que ele compreenda, porque tudo aquilo que eu não souber, com certeza eu vou correr atrás para saber para vocês ou junto com vocês, tá? Então eu sou muito solícito a essas questões. Mesmo que for obrigado a saber, a minha linha não é essa, tá? Ah, você deveria saber, obrigado, mesmo que fosse, eu não tenho problema nenhum em estar respondendo qualquer questão e a gente vai junto, tá? O importante para mim é o aprendizado de vocês, é vocês se sentirem bem, vocês gostarem da matéria, e você está confortável nela e aprendendo. Isso para mim esse é minha meta, esse é meu objetivo, tá bom? Então vamos lá. Eu volto muito, né, gente? Eu falo muitas coisas e tal, para vocês justamente entenderem. Eu gosto de simplificar. Hoje, assim, a gente vai estudar muita. Hoje a gente vai ver muita coisa assim, de base, tá? Muita coisa descritiva, muita coisa que a gente precisa saber, né? Mas a partir da próxima aula é que a gente vai entrar na parte de cálculo mesmo, entendeu? Que a gente vai fazer os cálculos, que a gente vai estar que a gente vai estar desenvolvendo mais isso. Mas vocês precisam desses fundamentos, tá? Esses fundamentos são importantes para vocês. Vocês precisam compreender as bases, né? As bases necessárias para o desenvolvimento do conteúdo. Então não é isso, mas é importante, tá bom? Vamos lá. Bom, generalidade do sistema elétrico. Gente,
essa aula aqui, é lógico que depois eu vou enriquecer um pouco mais, tá? Mas eu prefiro enriquecer na fala, na explicação para vocês. Isso aqui é um compilado que eu fiz do livro, que vocês têm de referência, até para vocês entenderem a linguagem dele e saber trabalhar com ele, porque vocês têm o material em mão. Então, a gente não pode negar o material que veio para vocês, né? Vocês pagam por tudo, vocês pagam pela faculdade, está incluso o acesso, o professor, a disponibilidade do mesmo e o material. Então, não posso simplesmente mandar o material para escanteio e falar, não vamos usar. Vamos sim. É por isso que eu faço questão de sempre trabalhar nessa linha e complementando esse material, para vocês aprenderem a lidar com ele, né? Então, as generalidades do sistema elétrico. Aqui algumas perguntas, né? Por exemplo, quais são as características da geração de energia no Brasil? Né? Como que é caracterizado? Como que é produzido? Como é que a gente obtém energia no Brasil? É claro que aqui a gente está falando de energia elétrica, né? Energia elétrica. Então, mas o termo energia ele é muito diverso, muito amplo, né? Mas aqui é energia elétrica. A matriz energética é constituída essencialmente por qual fonte de energia, né? O que se usa para produzir energia elétrica? Então, quando vocês estudaram o princípio da eletricidade, e magnetismo ou algo similar, vocês viram que a energia elétrica ela pode ser produzida de várias formas, né? Alguém saberia me falar aí algumas formas de se produzir energia elétrica? Vejam bem, olha só, eu não estou perguntando, por exemplo, a eólica. Não, não, não é isso. É como que eu gero, como que eu pego alguma coisa, como que eu obtenho eletricidade. Não é como o que eu uso para me chegar a obter, não. Entendeu? Então não é vento, não é água, nem é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando para vocês exemplificarem geradores de energia elétrica. Vocês sabem me citar algum? Pessoal, vocês sabem? Alguém? Cadê o pessoal que tem microfone para pelo menos falar assim, não, não sei. Bom, vamos lá, mas a gente tem que ter interação, viu, gente? Eu tô nesse grupo aí de não sei. Mas vocês têm que interagir, eu tenho que saber que vocês estão vivos do outro lado aí. Vocês têm que falar, não sei, ou é isso, será que é arriscar? Mas vocês têm que abrir o microfone e interagir, porque senão a sensação que eu tenho é que eu estou conversando só com o computador, entendeu? Eu sou professor por opção, eu gosto de lecionar, é minha praia mesmo, né? A minha formação é de professor, eu leciono desde 1993, então muitos de vocês não estavam nem nesse planeta, né? Vocês não estavam aqui ainda, então já tem muito tempo e é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sinto muita falta das aulas presenciais porque eu gosto de interagir com o aluno mesmo, eu gosto de estar ali cara a cara interagindo com meus alunos, entendeu? Então eu gosto dessa interação, quero que vocês interajam, quero que vocês tirem dúvidas, quero que vocês discordem ou concordem, mas eu preciso que vocês interajam, porque aqui é um diálogo, aqui não é um monólogo, né? Não posso ficar aqui 2 horas falando sozinho, porque senão o que eu faria? O que a faculdade faria? Seria melhor gravar minha aula e mandar para vocês, entendeu? Mas a ideia não é essa. Vocês vão ter aula gravada? Sim, que bom, né? Quando eu quiser tirar dúvida, eu vou lá. Mas aqui nós estamos separados pelos elétrons, né? Que estão aí nos fios, né? Mas isso aqui não é EAD, né? Isso aqui não é EAD, isso aqui é ensino remoto, é diferente. É cada um na sua casa, mas todos interagindo, tá? Então, por favor, abram os microfones, falem, perguntem, questionem. É isso que é bom. Eu gosto de ir para uma sala de aula onde eu vou sair de lá com dúvida também, porque o aluno ele vai me instigar, eu vou pesquisar para ele, eu vou estudar junto com ele, eu vou tirar as dúvidas dele, tá bom? Então, assim, não vamos ficar acanhados e nem na inércia aí não, tá? Quem não tem microfone, uma hora você arruma um aqui, ó. Isso aqui, ó, isso aqui é um fone e microfone, pô. Isso aqui é 15 conto, né? Então, assim, eu não tô falando que todo mundo tem que ter 15 conto, não é isso. Eu tô falando assim, faz falta. Isso aqui é um elemento que a gente tem que ter para comunicar, tá bom? Então é o seguinte, a energia elétrica, ela é produzida através de um gerador elétrico, né? Esse gerador é o efeito contrário do motor. O que o motor faz? Eu forneço
energia elétrica para o motor. Esse motor me devolve energia mecânica, que é a rotação, né? O gerador é o contrário. Eu dou energia mecânica para ele, eu dou rotação para o eixo dele e ele me devolve energia elétrica. Então, isso é um gerador de eletricidade, um gerador de energia elétrica, tá bom? O que acontece? Eu tenho outros? Sim, eu tenho outros. Pilha. Pilha também é um gerador de energia elétrica, não é? Pilha. A pilha, ela transforma energia química em energia elétrica, tá? Mais geradores de energia elétrica. Tem mais tipos de geradores? Tem. Tem as células fotovoltaicas, né? As células fotovoltaicas são aquelas que recebem energia solar e transformam a energia solar em eletricidade. Está sendo muito usado atualmente, né? O pessoal tem usado em fazenda, em sítio, para próprias residências, algumas residências. Por quê? Porque é um sistema interessante. Não é o aquecedor solar. O aquecedor solar, ele funciona pelos princípios lá de fenômenos de transporte, né? Que são condução, convecção, né? E radiação. Ele vai aquecer a água e a água vai aquecer o recipiente e você vai ter uma água quentinha, né? Com isso você economiza chuveiro, precisar de chuveiro, você tem uma água para você esterilizar alguns alimentos, você tem uma água quente para você lavar vasilha, que é bom, né? Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando do gerador de eletricidade. Você pega a energia solar e transformar em eletricidade. Né? Isso é muito usual. Não é muito usual, senão porque é muito caro ainda. Mas no futuro não vai ser tanto. Então você pega aquela energia e coloca no acumulador, você armazena. Inclusive, você pode, por exemplo, eu tenho um sítio no interior, exemplo, tá? E lá tem o meu sistema de célula fotovoltaica. A energia não consumida lá, você pode mandar para onde você quiser, né? Você faz isso com a CEMIG, tá bom? Você pode até vender ela com o carro. Então esse aí também, ele produz energia elétrica. Agora, o mais usual é o dínamo, né? Que eu falei com vocês, o gerador, aquele que você vai imprimir nele uma rotação, você vai colocar o eixo para girar, e essa energia mecânica, num processo que vocês já estudaram, mas depois eu posso explicar novamente, você vai produzir eletricidade. Tá? Então, isso é transformação de energia mecânica em eletricidade, é o mais utilizado. Agora, como obter essa rotação? Aí vem um monte de coisa, tá? Aí vem um monte de coisa. Por exemplo, termoelétrica, né? É você pegar energia térmica e transformar em elétrica. Como que eu obtenho essa energia térmica? Biomassa, carvão, diesel, e aí vai. Tá certo? Energia nuclear, como é que é isso? Energia nuclear é feito quando você tem um elemento radioativo instável, né? É estável. Então ele vai ser bombardeado, ele vai desintegrar, e ao desintegrar, ele libera uma grande quantidade de energia sob a forma de calor. Esse calor liberado, ele aquece uma caldeira, essa caldeira solta um jato de vapor, e esse jato de vapor vai girar a turbina. Girando a turbina, produz o quê? No meu gerador? Energia elétrica, tá? Então, tudo é produzido pelo gerador. Agora, quem gira esse cara? Quem faz o eixo dele rodar? Aí pode ser energia térmica, pode ser energia eólica, 200, pode ser a hidrelétrica, que é a queda das águas, pode ser a nuclear, entendeu? Então aí você tem vários sistemas para girar essa turbina e produzir energia elétrica no gerador. É isso que eu queria dizer para vocês, tá bom? Pessoal, dúvidas? Alguma pergunta? Não, professor, tá ok. Beleza. Por enquanto tá de boa. Nossa, Tranquilo. As linhas de transmissão são extensas ou curtas? Nós vamos ver isso aí. Porque como é que funciona? Como é que eu transmito, né? Eu produzo energia elétrica lá na Irapé, lá em de Araçuaí, né? 700 quilômetros. Como é que ela chega até minha casa, por exemplo? Né? Tem jeito? Tem. Como é que é essa linha de transmissão? Como é que eu mando esse trem para minha casa? Como é que eu sou o consumidor final? Não tem jeito. Você vai pela linha de transmissão. Você tem as estações, as subestações, e aí vai. O sistema de transmissão é caracterizado por quais níveis de tensão? E aí, então, isso é importante em transmissão, né? Eu recebo na minha casa 127 volts, ou 220, tá. Mas ela não sai de lá com essa tensão. Ela sai de lá com uma alta tensão. O que a gente usa em casa é a baixa tensão.
Ela segue uma alta tensão por os motivos pelos quais nós vamos estudar, né? Mas é importante saber como são as linhas de transmissão. O sistema de transmissão é caracterizado por quais níveis de... Não, isso eu já falei. O sistema de distribuição conduz energia a quais clientes? É isso que eu falei. Nós somos consumidores finais, né? Residências, shoppings, indústrias, o próprio sistema que produz energia, ele também precisa dela para se manter, né? Quem está operacionalizando o sistema, etc. Tá bom? Então, isso são perguntas que são importantes para a gente entender um pouco do sistema elétrico, né? E aí que fala que o objetivo, né? Qual é o objetivo da nossa disciplina, né? Instalações elétricas. Então, a gente vai compreender projetos de baixa, média e alta tensão, né? Isso é necessário a execução do projeto pelo projetista, né? Mas a gente tem que entender, né, como se inicia o processo até o consumidor final e até você chegar lá na sua demanda de cargas e fazer o seu projeto elétrico, tá bom? Então aí, olha, tá um exemplo, né, do que a gente tem que entender. A gente tem que entender da geração, da transmissão, da distribuição até o consumidor final da energia elétrica, tá? Isso aqui é um gráfico, gente. Esses dados, olha só, notem que esses dados são de 2016, tá? Não, Renato, você é velho? Não. Depende do desenvolvimento do país, depende. Então, assim, não afeta muito a realidade. Mas é interessante vocês pegarem um gráfico atualizado também. Isso é interessante, claro, né? Então, nesse gráfico aí, são caracterizados vários empreendimentos de geração de energia elétrica, né? Usina hidrelétrica, a maior de todas, que é a usina hidrelétrica de energia. Depois você tem uma menor, que é uma pequena central hidrelétrica. Depois você tem uma menor ainda, que é uma central geradora hidrelétrica. Você tem energia termoelétrica e tem central geradora eólica, né? Eólica elétrica, tá certo? Energia dos ventos. Notem que 63,4% são constituídos de termoelétrica. Nó quer dizer que a nossa energia que chega na nossa casa, a maioria esmagadora, 63,4%, é produzida por termoelétrica. Isso é uma verdade ou não, gente? A energia que chega para a gente, olha lá, 64,3%. Então quer dizer que são as termoelétricas que geram mais energia elétrica para a gente? Sim ou Não, não? professor. Hidrelétrica, não? Não, mas olha o gráfico. O gráfico lá é o pretinho, né? O pretinho é o quê? Usina termoelétrica de energia. Ah, sim. Só que aí vem um porém, que ó, número de empreendimentos no Brasil. Isso é a quantidade, entendeu? Isso não significa que é a termoelétrica que fornece mais, não. É mesmo quando você falar assim, eu tenho 10 fábricas de camisa. Essas 10 fábricas de camisa, ela abastece metade da população. Eu tenho uma grande fábrica de camisa que abastece a outra metade, né? Essas 10, elas vão representar a maioria das fábricas no Brasil, né? Vamos colocar 9 contra 1. Elas vão representar 90%. Então, 90% de quem fornece camisa para o Brasil são essas fábricas. Olha a minha afirmação. 90% de quem fornece camisa para o Brasil são essas fábricas. Eu não estou falando que essas fábricas fornecem 90% de camisa. Certo? Aliás, eu não estou falando que essas fábricas fornecem camisa para 90% da população. Estou falando que 90% das fábricas são essas pequenas. Então aqui, 63,4% é de termoelétrica. É número, é quantidade. Então, eu tenho lá 1 milhão de coisas. Né? Desse 1 milhão, 63,4% são usinas termoelétricas. Então, a maioria delas são termoelétricas. Mas não quer dizer que elas é que tomam conta da energia do país. É diferente, entendeu? Não quando você falar assim, olha, eu tenho 10 Fuscas que eu transporto mudança. Aí eu chego e falo assim, não, mas eu tenho uma carreta. Eu tenho um só. Você tem 5, eu tenho um. Eu faço muito mais que você. Entendeu? Porque ali é só a quantidade de empreendimentos. Não está falando que 63,4% do Brasil é abastecido por eles, não. Está falando que eles são muitos.
Eles são 64%. Esse gráfico aqui é que fala que, ó, 69%, 60,9% é abastecido por usina hidrelétrica de energia, entendeu? Então, é claro que a nossa fonte principal de energia é a hídrica, né? Energia proveniente da queda d'água, ok? Então, por isso que falo, os empreendimentos hidrelétricos ocupam em torno de 65% de potência instalada. Então, o que você fornece, o que eles fornecem é potência para a gente, né? Potência, olha lá, 5.000 kV, 5.000 kilowatts, ok? Por favor, não confundam kilowatts com quilowatt-hora. São coisas diferentes, depois a gente vai explicando isso aí, tá bom? E aí vai, depois vão vendo as outras que são majoritárias, né? Se você pega a termoelétrica não é majoritária, é hidrelétrica, entendeu? Então uma coisa é a quantidade de empreendimentos, ou outra coisa é o que esses empreendimentos abastecem, né? Então não adianta eu ter 1.000 empreendimentos que não dá conta de 10%. Às vezes eu tenho um só que resolve 50% do problema, tá bom? Ainda na geração, os agentes aí os agentes, né, do setor, né, os maiores agentes em relação à capacidade instalada. Ou seja, é porque eu estava muito mesmo. Bom, beleza? Vamos lá, galera. Então aqui, ó, a gente estava aqui, né? No Brasil, os maiores agentes do setor, né? Em relação à capacidade instalada, né? Aí vai alguns exemplos, os maiores, né? Então não confundir isso com concessionária, né? Cadê a CEMIG? Não, não é isso não. É fornecedor, tá? Não é agência concessionária, não. Então, ó, Companhia Hidroelétrica São Francisco, a potência instalada dela está aí, ó, em quilowatts, né? 10.615.131 quilowatts. Metade dessa potência é capaz de suprir energia requerida pelo Estado do Rio de Janeiro. Tá? Muita coisa, né? Furnas centrais elétricas, que conta aí, ó, um pouco abaixo apenas, né? 9.406.240. Energia suficiente para o abastecimento de cerca de 8.000 residências todo dia. Centrais elétricas do Norte do Brasil, que conta com 9.199.4 kW. Abastecimento dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul em conjunto. Tractebel Energia, que conta com 7.303.818 kW de potência. E aí Itaipu é binacional, né? Cerca de 10% da potência instalada de cada uma dessas usinas é capaz de atender 1,5 milhão de habitantes. Então, muita coisa tudo. Vamos lá. Sistema de transmissão. Então, nós vimos anteriormente aqui, ó, geração, né? Agora nós vamos para transmissão. O que o sistema de transmissão faz? Bom, o nome já fala. Transmissão. Transmissão, ele vai transmitir energia, né? Então, ele vai transmitir grande quantidade de energia que são originárias de onde? Das usinas geradoras, né? Daquelas que nós falamos ali, tá? Então, o que ele faz para transportar? Ele eleva a tensão elétrica. A tensão elétrica, gente, é o que eu falei na semana passada. Quando você fala assim, ó, minha energia da minha casa é 127 volts. São 127 volts. Isso é a tensão elétrica, né? Vulgarmente chamado de voltagem, tá? Então ele eleva a kV, né, kV kilovolt, ele eleva a 13,8 kV, kilovolts, ou seja, ele eleva a tensão para 13.800 volts, né? Alguém sabe responder por que eleva a tensão assim para fazer transmissão? Ô, professor, é por causa que tem que a distância, né? Porque a hidrelétrica é muito distante, né? Mas isso não explica tudo, sabe? Pode falar? Pode. É por conta das longas distâncias e a transmissão dessa energia, ela é feita em altas tensões, a corrente é bem baixa e de ponta em ponta
uma certa distância, tem outros conjuntos de transformador para poder elevar a tensão novamente. Também. Mas olha só. Vou pensar num condutor qualquer aqui, tá? Esse aqui é a seção transversal do meu condutor, certo? E aí, o que acontece? Deixa eu apagar esse desenho também, peraí. Vou pensar num condutor aqui, ó. Um fio qualquer, né? Um pedaço de um condutor metálico. Aqui está muito ruim. Eu vou apagar, eu vou sair daqui. Vou sair daqui. Eu falei com vocês, eu gosto que vocês entendam a coisa, entendeu? Entendam a coisa, entendeu? Olha só. Vamos lá pro dashboard. Dashboard. Aliás, dashboard não, whiteboard, é quadro branco. Olha só, aqui eu vou explicar melhor para vocês. Vocês vão entender legal o que eu estou querendo dizer. Vou pegar meu lapisinho aqui. Tá? Então eu tenho um condutor. Isso aqui é a seção transversal dele, né? Também chamado de bitola, isso aqui é a área, tá? Então é o seguinte, ó, aqui eu tenho uma área. Isso aqui tem uma área, tá bom? Aqui eu tenho um comprimento. L. Tá? Esse material ele é feito de cobre, então tem uma resistividade associada a ele, que é a letra grega Rho. Tá? E aí eu falo que resistência elétrica R é igual o tipo de material feito, Rho, que multiplica o comprimento dividido pela área. Tá bom? Então isso aqui é minha equação da resistência elétrica para um condutor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Depende do material, então eu já falei, cobre. O comprimento. Quanto maior o comprimento, eu estou multiplicando. Quanto maior o comprimento, olha só, maior o comprimento, maior a resistência elétrica. Tá? Então, a longa distância, quanto maior eu tenho o comprimento elétrico, maior é a minha resistência elétrica. Ok? Só um minuto. E quanto maior a minha área, menor resistência. Então, quer dizer, eu tenho aqui, ó, a bitola aqui, ó. Quanto mais eu aumentar isso, menor é a minha resistência. Então, para me ter conforto, né? Por quê? A minha resistência elétrica, o que é resistência elétrica? Ela é a oposição ao movimento dos elétrons, né? Isso é resistência elétrica, tá bom? A minha resistência elétrica, ela tem vários efeitos. Uma delas é o quê? Como é resistência elétrica, ela dissipa a energia do elétron, transformando isso em calor. É assim que funciona o chuveiro, né? Ele tem uma alta resistência elétrica. Quando a eletricidade passa ali, a grande parte dessa eletricidade é transformada em calor. Que é só água, você toma um banho quentinho. Esse que é o fundamento, né? Mas ela provoca perdas, então, né? Então, assim, se eu tenho um fio que é muito longo e muito fino, quanto menor a área, maior a resistência. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência. Se é um fio muito longo e muito fino, então eu vou ter alta resistência elétrica, então eu vou ter muita perda de energia. Parte dessa energia, ela vai ser transformada em quê? Calor. E eu não quero isso. Então eu aumento a área aqui, aumento a bitola, aumento a área da seção transversal, que é esse A aqui. Se eu fizer isso, o fio vai ficar muito grosso, pesado. Eu não tenho estrutura para isso e eu vou gastar muito dinheiro. Né? Quando vocês forem comprar fios, quanto maior a bitola, quanto maior a área de seção transversal, muito mais caro é o fio. Entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir em outra coisa. E aí eu tenho a primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, gente, é aquela lei que vocês conhecem como você ri. É aqui, ó. É o você ri. Tensão é resistência vezes corrente. A resistência, ela varia com a temperatura, mas vamos considerar ela constante. Ela é constante, tá? Se ela é constante, quanto mais eu elevo a minha tensão, menor fica a minha
corrente. Certo? Ora, se eu elevo a tensão, eu reduzo a corrente. Se eu reduzo a corrente, eu reduzo quem? A minha perda pela resistência. Então, elevar a tensão a 13,8. Elevar a tensão a 13,8 kV, kilovolt, ou 13.800 volts, eu estou elevando a tensão por quê? Elevando a tensão eu diminuo a corrente, eu tenho uma baixa corrente. Baixa corrente eu tenho pouca perda. Então eu tenho pouca perda. É por isso que eu elevo a tensão. Entenderam? Eu tenho que elevar a tensão para me diminuir a corrente. Diminuindo a corrente, eu tenho pouca perda devido à resistência elétrica. Ok, galera? Compreenderam isso? Pessoal, falou? Beleza? Sim, beleza. Ok, entendido. É isso aí, ó. Vou dar o quadrinho aqui, né? Tô não utilizando. Renato, Oi? qual que tinha sido sua pergunta aí pro pessoal? Sua pergunta. A minha pergunta é isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar ela aqui agora. Chegou depois, né? Não. Eu perdi essa parte que eu fui fazer o negócio aqui. Você é casado? Oi? Você é casado? Nós tem 2 meninos pequenos ainda. Não, então sua mulher mandou você lavar vasilha. Você foi lá e lavou vasilha e voltou. A minha pergunta foi isso aqui. Hã? Você adivinhou? Aí você tem que falar assim, você é casado? Eu vou falar, sou. Você, então por isso você sabe. Aqui, ó, a minha pergunta foi isso aqui, ó. Quer ver, ó? Ele fala assim aqui, ó. Para realizar o transporte por longa distância, é necessário elevar a tensão nas linhas, que normalmente está entre 13,8. Aí eu perguntei, por que para longa distância nós temos que elevar a tensão para 13,8 kV ou 13.800, entendeu? Por que eu tenho que elevar isso? Aí, alguns responderam parcialmente, foi legal, ajudou, mas eu fui lá no meu whiteboard, né, no quadro branco, para poder explicar o porquê disso aí, entendeu? Por que eleva? Então a gente eleva essa tensão porque a gente tem que reduzir as perdas. E como que eu reduzo a perda? Elevando a tensão, eu diminuo a corrente. Com pouca corrente, eu diminuo as perdas. Baixa a corrente elétrica, significa poucos elétrons circulando. Ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido. Usualmente, né, nós temos esses valores de linha de tensão elétrica aqui. Ó. Usualmente nós temos esses valores aqui. Tá bom? No Brasil se padronizou quais níveis de tensão? Então nós temos 750, 500, 230, 138 e 69 kV. Tá? Isso para as linhas de transmissão. Para subtransmissão, né, que aí são outras estações, da maior para menor, então eu tenho esses valores de 138, 69 e 34,5 kV. Sistemas de subtransmissão são usados, né, para transmitir potência a grandes consumidores. No Brasil, geralmente são linhas de 69 kV, ou seja, kV. Mas é tudo muito alto, né? 69 mil, é tudo muito alto. Você recebe em casa 127, 220, mas você tem isso que é muito alto, ok? Esse gráfico aqui, ó, porcentagem de linhas de transmissão instaladas no Brasil. Então, linhas de transmissão, né, por nível de tensão. Então, a maioria delas é o quê? 230 kV. E é esse 41,4 aqui. Até reduzir, né, aos outros níveis. Então, esse aqui é o percentual do que é mais utilizado em termos de tensão elétrica. Ok? Então, nós estamos na transmissão. Além das linhas, né, para auxiliar o transporte de energia, é necessário possuir subestações de transmissões, né, que se conectam aí da subestação, que vai para o quê? Vai para as empresas, né, distribuidoras, e elas vão mandar para os consumidores, né? Então, o sistema nós temos o quê? Completo de subestação, rede primária, cabo de aterramento, linhas e barramentos, para-raios, disjuntores, chaves seccionadoras, TC, né, que é transformador de corrente, TP, que é transformador potencial,
e transformador de potência. Renato, o que é cada uma dessas coisas? Não esquenta a cabeça. Nós vamos estudar cada coisa disso aqui, todo mundo vai estar falando disso, e vocês vão compreender. Tá legal? Ainda na transmissão. Ah, tá. Faltou ali o complemento, né? Só baixar isso aqui. Faltou o complemento, que é o quê? Sala de controle, grade de segurança e rede secundária, né? Aí aqui tem uma representação esquemática da subestação de transmissão. Isso aqui que é a subestação, né? E aí depois a gente vai detalhar mais. Distribuição. Agora eu vou distribuir energia. Então, geração, transmissão e distribuição. O sistema de distribuição de energia elétrica é responsável por conduzir energia aos consumidores finais, né? Então, aqui é a finalidade. Para que serve o sistema de distribuição? Distribuir para quê? Eu vou levar na subestação até os consumidores finais. Quem são os consumidores finais? Eu, você, shopping, mercado, indústria, e aí vai. Ok? Bom, que mais? Níveis de tensão. Ah, tá. Nós temos a classificação dos níveis, né, dos primários e secundários. A gente vai ver mais detalhado. Agora sim, as concessionárias, né, gente? As 10 maiores concessionárias aí, né? E são essas aqui, a nossa CEMIG, né, CEMIG, tem a Light, né, que é no Rio de Janeiro, e aí vai Copel, Companhia Paulista de Força e Luz, Coelbra, né? E aí vai, CELG e etc. Então isso aí são as concessionárias, né? A Eletropaulo, que eu nem vi, né, que é grandona também. Então essas são as concessionárias, que são distribuidoras, né? Então elas é que fazem chegar a energia até a gente. Ok? Exemplo de inclusão social, claro que agora não tem mais, né? Mas então assim, o programa Baixa Renda, Luz para Todos, edificação de interesse social, que são onde esses programas são que influenciam, né, na tarifa, né, de energia elétrica. Consumidor final, né, que aí chegou na gente, chegou a nossa parte. Os consumidores finais são classificados de acordo com a classe, né, em que se insere, podendo ser de baixa ou alta tensão. Então a gente trabalha com baixas tensões, né, por exemplo, nós, residentes, né? O grupo de baixa tensão atende unidades consumidores com fornecimento de tensão inferior a 2.300 volts, né, 2,3 kV. Caracterizado pela tarifa monômia, né, que é a única aí na escala, e o de alta tensão são para valores acima deles. Então, 2,3 é o nosso ponto de corte aí, ok? Na baixa tensão, nós temos as subdivisões, né, B1, B2, B3, B4. E aí está a classificação. B1, que é o quê? Residencial e residencial de baixa renda. B2, rural, cooperativa de edificação rural, serviço público de irrigação. B3, demais classes, né, que não as duas aqui, né, tirando as duas são as demais classes. E B4 é o quê? Iluminação pública. Já a classe de... Então esse aqui, gente, ó, é classe de baixa tensão, tá? Baixa tensão. Já a classe de alta tensão... Então você tem A1, A2, A3, A3A, A4, AS, né? E aí é por classificação, né? Quando você tem tensão de fornecimento acima de 230 kV, entre 88 e 78, 69, entre 30 e 44, entre 2,3 e 2,5, 1,3 é o nosso corte, né? E tensão fornecimento inferior a isso aqui, que seria baixa tensão, mas aí aqui já é um outro sistema, né, subterrâneo, que é diferente, ok? Então essas são as classificações de baixa tensão e alta tensão. Ainda no consumidor final. No consumidor final, né? Aqui tem o consumo de energia elétrica por classe, né? A potência consumida, quanto que é a potência consumida, né? Aí tem aqui, qual que é o maior de todos? É a indústria, né?
Então, indústria representa o quê? 180 mil. 180 mil o quê, gente? Gigawatt-hora, né? Eu estou falando de energia, tá? Energia, eu falei para vocês, não são energia elétrica, mas energia é dado como? Como é que eu calculo energia? Energia é potência vezes tempo, ok? Energia é igual a potência vezes tempo. Potência é dado em watts, tempo é dado em segundos, mas aqui a gente transforma para hora. Então, a unidade de energia aqui no caso é watts-hora. Só que a gente pega quilowatt-hora, que é agora essa conta gigawatt-hora. Quer dizer, o que é o quilowatt-hora? Kilowatt, não é quilowatt por hora não, tá? É hora, é vezes hora. 1 quilowatt-hora, ele corresponde a 1000 watt-hora, ok? 1 megawatt-hora de energia corresponde a 1 milhão watt-hora. 1 gigawatt-hora corresponde a 1 milhão mil milhões de bilhões, né? De watt. Então, aqui a gente sabe, né, que 1000 é 10 elevado a 3. 1 milhão é 10 elevado a 6. E 1 bi é 10 elevado a 9. Legal? Então é isso aí, ó. Então a indústria consome mais, né? Depois da indústria vem quem? O residencial, que está aqui entre 130 e 140. Ok? Depois é o setor comercial, que é um pouquinho acima de 80 mil. Depois é o rural, poder público, a iluminação pública, o serviço público, né? Agora já não coloquei na ordem mais não. E por fim o consumo próprio. O que é o consumo próprio? O consumo próprio do sistema, né? Quem está distribuindo também consome. Então ele consome um pouquinho ali, mas consome. Número de consumidores por classe. Então, aqui que é a diferença, aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de energia fornecida, a indústria consome mais. Agora, o quantitativo de pessoas, o número de consumidores por classe. Não é pessoas, é o número de consumidores. Em primeiro lugar, vem o residencial. Ok? Pessoal, deixa eu só atender a porta ali. Volta a guria mesmo, só um minutinho. Bora lá, galera, voltei. Bom, aqui, né, o quantitativo maior de consumidores, né, é o residencial, somos nós, né? Depois vem o industrial. Olha que pouquinho, né? Porque, gente, olha só. Ué, Renato, mas não é a indústria que consome mais? É a indústria que consome mais. Mas eu tenho mais residência do que a indústria. É aquilo que eu falei, ó. Eu tenho pouca indústria e muita residência, né? Comércio eu tenho uma quantidade boa, rural, poder público, iluminação pública, serviço público, consumo próprio. Tá vendo? Então, por isso que a grande maioria não é quem consome mais. Quem mais usa. Quem mais usa é o quê? O residencial. Mas quem consome mais, gráfico anterior, indústria. Tá vendo?
Isso aqui é interpretação de gráfico, gente. Não adianta você ter um gráfico. O que é um gráfico? Um gráfico é uma representação visual de dados. Né? Um gráfico é uma representação visual de dados. Essa representação visual é uma representação o quê? Sintética. Não tem nada analítico, não tem sintético, eu tenho um resumo da coisa. Bati o olho no gráfico, olha, quem consome mais? A indústria. Mas eu tenho mais casa do que a indústria, claro. Né? Mas a indústria consome mais. Isso é interpretação de gráfico. Vocês têm que saber. Então, isso é importante, né? Ler um gráfico, entender um gráfico. Isso é uma análise de dados. Né? Então, você tem que saber analisar dados. Não basta ter dados, tem que saber analisá-los. Na física, tinha dois astrônomos, né? Um era Tycho Brahe, né? O Tycho Brahe é um astrônomo experimental. Ele, por muitos anos, ele observou, né, os astros, foi tirando medida, foi observando, tirando medida, observando, tirando medida. Né? Mas ele tinha muitos dados, e ele até, coitado, não teve nem tempo para poder analisar esses dados. E tinha um camarada chamado Kepler, né, Johann Kepler, vocês já estudaram as leis de Kepler, que pegou esses dados e compilou e transformou em ciência. Transformou em medidas de interpretação. Né? Que são as leis de Kepler. Né? Que as leis de Kepler, elas falam, por exemplo, do formato da órbita, né, dos planetas, que é um formato elíptico. Ela fala da velocidade dos planetas, né, que eles são mais rápidos quando eles estão mais próximos do Sol. Tá? Então é isso que vão falar as leis de Kepler. Ele interpretou. Aconteceu também com Einstein e Poincaré. Poincaré era um exímio matemático, Einstein não era tão bom na matemática quanto ele. Lógico que Einstein era bom na matemática, mas não tão quanto Poincaré. Poincaré era um matemático. Então Poincaré era célebre na matemática. Poincaré desenvolveu a teoria da relatividade, restrita totalmente na matemática. Só que Poincaré não sabia, né, ou sabia parcialmente, o que significava aquilo. Mas o Einstein, com os dados em mãos, os mesmos dados em mãos, o Einstein entendeu o que significava aquilo. Ele falou, isso significa que, né, foi colocando os postulados, a teoria da relatividade, toda a teoria. Então, assim, um tinha os dados, o outro tinha a interpretação. Né? Então, por isso que eu falo, você tem dados, você tem que saber interpretar. Análise de dados. Você tem que saber interpretar esses dados aí. Ok? Galera, agora eu vou fazer um trato com vocês. Eu vou deixar vocês resolver exercício, uma parte do tempo aí. Não vou fazer isso não. Sabe por quê? Porque eu vou deixar vocês fazer exercício quando estiver chegando no intervalo. Que aí eu dou um tempo, vocês emendam e aí vocês fazem o intervalo. Tá bom? Acho melhor assim. Quando faltando 20 minutinhos para o intervalo, eu dou esses minutinhos para vocês fazerem exercício. Daí vocês pegam 20 minutos de exercício, mais 15 intervalo, e a gente volta 35 minutos depois. Tá? E aí vocês vão fazer esses 3 exercícios aqui. Ó. Corrigir na volta. Beleza? Mas aí a gente entra na unidade 2, né? Um pouco aqui falando uns 10 minutinhos disso. Né? Que vem a ser o quê? O conceito de projetos elétricos. Aqui não é projeto, é conceito. Né? Então, após você compreender, você ter tido essa aula, você ter tido essa leitura, né, de como que o sistema elétrico é dividido, né, suas peculiaridades, particularidades, né, de como é gerado, transmitido e distribuído até chegar no consumidor. Né? Então aí você teve todo esse entendimento, né, desse todo o complexo sistema elétrico. E aí agora então a gente começa a falar um pouco dos diagramas, né, de como que são os cálculos, né, dos projetos elétricos de baixa tensão, tá bom? Nós veremos a classificação de alta tensão e baixa tensão. Então, o nosso fator divisor ali foi o 2,3 kW. Então, abaixo de 2,3 kW, a gente trabalha com baixa tensão. Tá? Nós temos que fazer projetos baseados em normas. Né? Essas normas vão reger aqueles mínimos quantitativos que você tem que ter para poder, para o seu projeto ser considerado como satisfatório, atender o seu cliente e com o mínimo ou nenhum risco oferecido. Né? Nós sabemos o seguinte, que nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, chamada ABNT, tá? Como o nome fala, normas técnicas. Então, toda norma técnica vai ser ABNT, não sei, alguma coisa. Né?
Então, nós temos as ABNTs e NBRs, né, que são as normas brasileiras. No caso de sistemas elétricos, né, de instalações elétricas de baixa tensão, propriamente dito, instalações elétricas de baixa tensão, nós temos a ABNT NBR, ou a NBR simplesmente, 5410, 5410. Então, 5410 é que nós vamos usar para projetos elétricos, tá? Instalações elétricas de baixa tensão. E aí, o que é destacado? Então, aqui a gente não vai fazer leitura de norma, não, tá? Não vai fazer leitura de norma, não. Norma, depois vocês pegam e dão uma lida nela. A gente vai interpretar alguns pontos necessários nessa norma. Então, o que pode falar lá, os 4 aspectos dessa norma? Então, primeiro, levantamento da demanda de iluminação. Né? O que é levantamento da demanda? Né? Demanda aqui, olha, é o que você precisa, né? É o que você precisa. Levantamento, então, vai estar falando aqui, ó, iluminação. Depois, levantamento das demandas, né, das cargas e tomadas de uso geral, que são chamadas TUGs, e de uso específico, chamadas TUIs. O nome já fala, né? Tomada de uso geral, TUGs. Tomada de uso específico, TUIs. Ok? Então, são as tomadas, nós vamos ver qual que é a diferença entre elas e o porquê. Tá? Divisão das cargas em circuitos, né? Então não é igual antigamente, eu tinha só um circuito elétrico na casa e um disjuntor. Não. É recomendado o quê? Divisão de cargas em circuitos. Eu tenho vários circuitos conforme a funcionalidade do meu sistema. Tá? Dimensionamento de condutores elétricos, ou seja, qualquer bitola do fio, de acordo com o comprimento, de acordo com a tensão utilizada, de acordo com a potência. E proteções. Proteções, no caso, para cada circuito tem que ter um sistema de proteção, né? Que são os disjuntores. Ok? Então depois nós vamos ver o que? Cada aspecto citado. Pessoal, até aqui, como é que tá? Tá tranquilo? Tá de boa? Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Então é muito leitura, mas tem que saber, tá? Não pode deixar de saber isso não. Levantamento, demanda de iluminação. Então, primeira coisa, levantamento da demanda de iluminação. Toda hora vai estar falando da NBR 5410, né, que é de 2004, CNBR, né? Ele estabelece os critérios de levantamento dessa demanda, né, para baixa tensão, que é a norma. De acordo com essa norma, para as áreas de habitação, alguns aspectos devem ser levados em conta. Quais são os aspectos? Então, olha só. Instalação de pelo menos um ponto de luz fixo no teto a cada área ou cômodo ou dependência. Tá? Então, numa residência, ponto de iluminação, no caso, vai ser para a lâmpada, né? Ponto de luz, ok? Ponto de luz fixo, lâmpada. Então, para cada instalação, pelo menos um. Então, isso aí é meio que óbvio, né, gente? Aí eu fiz uma casa, lá no quarto, resolvi que eu não tenho nenhum ponto de iluminação. Quer dizer, vai ficando escuro de dia e de noite. Então, isso é uma coisa muito óbvia, né? No mínimo, um ponto de iluminação você tem que ter em cada cômodo. Previsão de carga mínima de 100 volt-ampere. Você sabe o que é volt-ampere, gente? Volt-ampere é unidade de quê? Corrente, Não, ampere que é corrente. tensão, Potência? tensão e corrente. Tensão e corrente, mas isso vai resultar numa coisa, que ó, potência é tensão vezes corrente, né? Potência, nesse caso, então, ó, tensão, volts, corrente ampere. Então, potência, volt-ampere. Mas potência também é o quê? Watts, né? Então, volt-ampere é a mesma coisa que watts, que é potência, né? Então, a potência mínima de 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados desse cômodo. Então, se você tiver até 6 metros quadrados, você coloca o quê? Uma carga mínima de 100 volt-ampere. Tá? Acrescido de 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Regra válida para áreas menores de 6 metros quadrados. Tá? Então, a cada. Você vai ser 100
watts, né, até 6 metros quadrados. Passou disso, até, de 4 em 4, você tem que aumentar quanto? 60. Ok? Então, exemplo aqui, ó, para entender melhor o cálculo deve ser feito em relação à iluminação pública. Iluminação. Imagine uma sala de estar de 12 metros quadrados. Então, lá, passou de 6, né? O limite é 6. Então, para dimensionar a carga de iluminação desse local, deve-se prever os 100 watt-hora para o primeiro 6, né? Então, até 6 metros quadrados, 100 watt-hora. E para os 6 metros restantes, um acréscimo de 60 volts-hora. Lembrando que o consumo deve ser de 60 a cada 4 metros inteiros. Então, você fala assim, ó, eu peguei 6 metros quadrados, mais 4, 10. Mas lá é 12, sobrou 2, não importa, porque a cada 6 metros quadrados inteiros, a cada 4 metros quadrados inteiros, você coloca 6 volt-ampere, tá? Então, se fosse, por exemplo, 16 eu tenho o quê? Eu tenho 6 mais 4, mais 2. Então, olha só. Não, eu tenho que ir de 6 e 6, né? Eu tenho 6 mais 6. Quanto que eu falei? 16 mais 4. Né? Então, o que eu tenho que ter? Ó, a cada 6 metros quadrados, eu tenho que ter um acréscimo de 60. Então, o primeiro é 100, o segundo é 60, mas eu tenho 4 ainda, tá vendo? Então, tem que ser... gente, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu confundi vocês, mais do que expliquei. Vou fazer a continha de novo aqui. Então, olha só. Acho que só falou de 12 metros quadrados mesmo. Não, mas eu embolei o meticampo aqui, eu acho que eu mais confundido que expliquei. Vou apagar tudo e fazer de novo, pera aí. Só um minutinho. É o seguinte, olha só. São 12 metros quadrados. Ok? Os primeiros 6, eu uso quanto? Eu uso 100. 100. Tá? Para os 6 metros quadrados restantes, um acréscimo de 60. Tá? Mas nesse caso, olha só, o acréscimo é a cada 4 inteiros. Então, o que eu tenho? 12. Eu tenho 6 mais 4 mais 2. Isso. Ok? Esse 6 aqui, eu já vou meter 100 volt-ampere. Para esses 4, eu coloco mais 60. E para esse 2? Para esse 2 eu não coloco nada não. Por quê? Porque é para cada 4 inteiros. Então, por isso que é 160. Ok? Volt-ampere. O exemplo que eu estava dando era de quê? Era de 16. 16 é igual a 6 mais 4, que dá 10, mais 4, que dá 14, mais 2, que dá 16. Então, para esse 6 primeiro, eu jogo 100. Para esse 4, eu jogo 60. Para esse 4, eu jogo 60. E para esse 2, eu não jogo nada. Por quê? Porque é cada 4 inteiro. Então, aqui eu tenho quanto? 220 volt-ampere. Tá? É isso aí. Entenderam? Se eu tiver 20, então. Se eu tiver 20, eu tenho 6 mais 4, 10, mais 4, 14, mais 4, 18, mais 2, 20. Eu vou usar aqui 100, mais 60, mais 60, mais 60, mais 0. Então, eu vou ter 180 mais 100, 280 VA. Ok? Ficou claro agora? Ficou assim. Tranquilo? Galera, é o seguinte, então. Olha só, no meu relógio agora são 20 e 15. Eu vou fazer assim, aqui, ó. Eu já lancei lá no site o exercício, tá? Lancei a aula lá no site.
no WhatsApp. Todo mundo aí tá no WhatsApp? Quem não tiver, manda um e-mail para mim. Então lá no WhatsApp eu já coloquei, tá? Já coloquei essa aula. Vocês vão agora ficar por conta de fazer esses 3 exercícios aqui, ó. Os 3 primeiros, 1, 2 e 3, tá bom? Eu vou dar 20 minutinhos para esse exercício. Então, como agora são 20 e 15, então eu dava 20 minutos, vai para 20 e 35, né? Só que eu tenho mais 15 minutos de intervalo, ok? Então a gente volta às 20 e 50. Bora lá, pessoal? Pessoal, Vamos lá, professor. Olá, professor. Bom? ó, vamos lá, olha só. Primeira questão. Deixa eu pegar aqui. Primeira questão. O sistema elétrico é formado basicamente pelo sistema de geração, transmissão e distribuição. Ok. Atuando desde o ponto de geração de energia elétrica até o ponto de entrega, que é o consumidor final. Olha. A respeito do sistema elétrico, avalie as afirmações seguintes. Primeiro, as usinas hidrelétricas são empreendimentos responsáveis pela maior parcela de geração de energia no Brasil. Isso aqui é verdade. Verdadeiro. Então, o mais gera são as usinas hidrelétricas. No Brasil, os níveis de tensão para transmissão de energia são 750, 500, 230, 138 e 69. Se Verdadeiro. vocês votarem no texto, exatamente, então vê que é verdadeiro. Em relação à geração de energia no Brasil, a maior parcela dos empreendimentos instalados são usinas termoelétricas. Aqui está certo, a maior parcela. Que também são responsáveis pela maior parcela de potência. Não. Não. Elas são grandes em números, mas elas não fornecem a quantidade maior. Quem fornece a quantidade maior são as hidrelétricas, então isso aqui é falso. Então, VVF. Né? Só as duas primeiras são verdadeiras, ou seja, letra D, 1 e 2. Os consumidores finais são agrupados conforme classe, se insere podendo ser de baixa ou alta tensão. Exatamente. Dentro dessa classificação, podemos afirmar aqui, existem 2 grupos de consumidores, grupo A e grupo B. Verdadeiro. Né? O grupo A é definido pela classe de alta tensão. Verdadeiro. O grupo B é de baixa tensão. Verdadeiro. Os subgrupos compõem B1, B2, B3, B4. Verdadeiro. O subgrupo compõe o AE, A1, A2, A3, A4. Falso. Eu tenho o A3A e tenho o AS. Então essa aqui é falsa. Ou seja, verdadeiro. 1, 2, 3, 4. Não é isso? Sim ou não? Positivo. Correto. Ok, tá certo. Letra A. Número 3. O sistema de transmissão é responsável pelo transporte de grandes quantidades de energia elétrica proveniente de usinas geradoras. Certo. Para que o sistema possa efetuar seu trabalho de transporte de energia por longa distância, é necessário levar atenção nas linhas, que normalmente está em 13,8 kV. Isso eu expliquei para vocês, ok, né? Expliquei o porquê disso também. Sobre o sistema de transmissão, assinale a alternativa correta. Os níveis de tensão no Brasil, os níveis de tensão nas linhas de transmissão usualmente são. Essa aqui, gente, é o seguinte, voltar no texto, né? Não adianta eu ficar lendo cada uma disso aqui. Mas, na verdade, qual vocês marcaram? Você tem que voltar no texto e pesquisar. Só tem uma certa aqui, qual é? Letra E? Letra E? É letra E? Exatamente. Letra E é verdadeira. Tá? Por quê? Porque esse é o padrão adotado no Brasil conforme o texto. Né? Que são essas classificações, isso assim. Ok? Beleza, né? Então, vamos voltar aqui onde a gente estava estudando, os conceitos de projetos elétricos. Né? Vamos lá. Já vimos. Já vimos. Paramos aqui, né? Esse aqui,
A previsão de carga destinada às tomadas TUGs, né, e TUIs, e os TUIs, deve ser determinado de acordo com a necessidade de cada projeto. Porém, alguns critérios mínimos devem ser definidos. Aqui o seguinte, ele só define, né, o que são TUGs. São aquelas destinadas à ligação de mais de um aparelho, podendo ser, por exemplo, um liquidificador, uma televisão, um aparelho de som. Em suma, aparelhos portáteis possuem corrente menor que 10 amperes. Então, essas são as TUGs, uso geral. As TUI, uso específico, é quando você tem maior potência, né? Maior potência, maior corrente também, né? Que está falando de corrente. Já as TUI são aquelas destinadas a equipamento fixo, como por exemplo, chuveiro, máquina de lavar, ar-condicionado, torneira elétrica, enfim. Aparelhos possuem tensão superior a 10 amperes. Tá? Então, até 10 amperes são as TUGs, no geral. Até acima de 10 amperes são as TUIs, em específico. Com base na NBR 5410, pode-se listar algumas características gerais que os projetos de baixa tensão devem possuir. Então, primeiro, e outra coisa, eu mandei a norma lá no grupo, viu, gente? A norma completa eu mandei lá para vocês. Tá? Então, primeiro, em banheiros, é preciso prever pelo menos um ponto de tomada de 600 volt-ampere de potência. Esse é o volume mínimo. Então, pelo menos, em banheiro, pelo menos um ponto de 600. Cozinhas, cooperativas de serviço, lavanderias locais similares, e locais similares, é necessário prever uma tomada a cada 3,5 metros. Ou fração de perímetro, né? Então você tem o perímetro lá, né? Um quarto tem um perímetro, tá? Então a cada 3,5 metros, ou fração desse perímetro, uma parte desse perímetro, você tem que colocar uma tomada. Em áreas com bancadas contendo pia, deve ser instalado 2 tomadas, podendo ser no mesmo ponto, né? Quando você tem uma caixinha, um ponto, né? Com 2, ou pontos distintos, sendo 600 VA de potência, valor mínimo, para os primeiros 3 pontos de tomada. E para os demais, 100 VA. Então, essa regra é válida para até 6 pontos de tomada. Ok? Então, isso aqui, gente, vai ver, nós vamos fazer o projetinho, tá? Não esquenta não. Isso aqui, mas vocês têm que saber, né? Para varandas é previsto pelo menos um ponto de tomada de 100 VA, mínimo. Salas e dormitórios, é preciso prever pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros, ou fração de 100 VA por ponto. Ok, alguém está tentando entrar na sala? Então, isso aí depois a gente pega um esqueminha, a gente vai fazer os cálculos juntos e a gente vai relembrando isso aí, tranquilo, tá? A divisão de cargas deve seguir umas regras também, de acordo com a NBR 5410. Deve estabelecer um circuito independente para equipamentos que possuem corrente nominal superior a 10 amperes, né, que são, no caso, as TUGs. O circuito, gente, o que é o circuito? Circuito é o caminho por onde passa a eletricidade, ida e volta, né? Então você sai lá do quadro da distribuição, leva energia até o chuveiro e volta, né? Esse é o circuito. Então, para cada equipamento acima de 10 amperes, você tem que ter um circuito separado para ele. Para isso que serve o quadro de distribuição, para organizar isso. Mas, igual eu falei, depois você ficou melhor. Deve estabelecer circuitos exclusivos para áreas de... Então, um circuito também exclusivo para serviço, cozinha, copa, lavanderia e locais similares. Os circuitos comuns podem alimentar as cargas que não extrapolem a corrente de 16 amperes. Depois a gente calcula o equipamento, só para vocês verem quanto vai dar isso. Deve salientar-se que para o circuito de iluminação e tomadas, não é recomendado o uso apenas do circuito, então separar em circuitos diferentes, mesmo que esteja abaixo de 16. Então, você coloca até 16, você coloca um circuito só, exceto quando você tem tomadas e iluminação, você não pode misturar os circuitos. Essa é a recomendação da norma. Ok? Para dimensionar os condutores elétricos, a gente não vai dimensionar agora, mas depois, alguns aspectos descritos na norma são levados em consideração. O que, primeiro? Capacidade de condução de corrente, chamada também de capacidade. Esse método consiste em calcular a corrente máxima que percorre o condutor
e, de acordo com o método de instalação, identificar a seção nominal. Então, você vê a corrente máxima, identifica, né, numa planilha, uma tabela, qual que é a seção nominal, né, a seção lá bitola, que atende os critérios estabelecidos. Outro método, queda de tensão. Esse método estabelece que para instalações alimentadas através de subestações próprias, são admitidos no máximo 7% de queda de tensão. Né? Essa queda de tensão, não diz queda, é quando você tem um abaixamento de tensão. Né? Tomando como referência a tensão do seminário do secundário transformador. Seção mínima, bitola mínima, é o método que prevê que os circuitos de tomadas de força devem possuir seção mínima de 2,5 mm², isso é uma área, né? E circuito de iluminação mínima de 1,5. Então, na hora de você comprar os condutores, fazer o projeto, né? Então, você vai levar lá para as tomadas 2,5 mm, pelo menos, e para a iluminação, 1,5 mm. Dá uma diferença danada de valor, tá? Na próxima hora eu coloco uma tabelinha aqui, só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Símbolos, né? Então, a gente tem símbolos e diagramas, por quê? Símbolos e diagramas facilita a leitura de projetos. Isso é qualquer projeto, né? Qualquer projeto você tem a simbologia e os diagramas, tá? Então, quais são os símbolos que nós temos? Agora vai uma carreira de símbolo, eu vou comentar apenas, né? Porque não faz sentido também ficar falando só de símbolo, né? Então, vamos ver só a identificação aqui. Que esses são usados de circuito. Então, símbolos para luminárias, refletores e lâmpadas. Então, esse círculo aqui, ele simplesmente representa um ponto de luz. Então, você tem lá um quarto. Você vai fazer seu ponto de luz. Você vai apresentar por um círculo, tá? Ponto de luz incandescente no teto. Ponto de luz, né? Indicar o número de lâmpadas e a potência watts. Né? Então, a letra maiúscula indica o ponto de comando. Então, o ponto A. E o número entre dois traços, o circuito. Então, esse ponto A está em qual circuito? Circuito 4. Ponto de luz parede, arandela, né, na parede. Aí deve indicar a altura da arandela. Ponto de luz incandescente embutido na parede. Ponto de luz fluorescente no teto. Ponto de luz fluorescente na parede. Tá vendo? Então, aqui, ó, a simbologia, né? Parede, quando é parede tem isso. Ó. Tá vendo? Então, são simbologias do projeto. Agora, esse aqui representa pontos de tomadas. Então, você tem esses três tipos iniciais, né? Note que aqui tá vazio, aqui está meio cheio e aqui está cheio, né? Então, tomada de luz na parede baixa, ou seja, 300 milímetros, né? 300 milímetros são 30 centímetros. 30 centímetros acima do piso acabado, tá? Então, acima do piso acabado. Aí essa simbologia. Tomada de luz a meia altura, 1.300 milímetros, 1,30 m. Então, 1,30 m, tomada tem essa simbologia. Tomada de luz alta, ou seja, uma campainha, né? Uma luz de emergência. 2 metros de altura do piso acabado. Né? Aí que fala, potência ser indicada ao lado em VA, tá aqui, ó. Exceto quando for 100. Se não tiver nada, você sabe que é 100. Como também o número de circuito correspondente à altura da tomada, se for diferente da normatizada. E aqui, se a tomada for de força, indicar esse aqui é a potência, BTU, CV ou HP. Esse aqui é a tomada de luz no piso, né? Também tem. Quadro de distribuição e interruptores. Os interruptores, né, onde você vai acender uma lâmpada, por exemplo. E o quadro de distribuição, onde fica todos os disjuntores que vão operacionalizar o seu circuito, né? Se dá uma pane, etc e tal, ou se você precisar desligar. Então, essa simbologia aqui, ó, quadro terminal de luz e força aparente, porque ele tá para fora da parede, né? Ele é aparente. Quadro terminal embutido, tá vendo aqui a simbologia? Está dentro da parede. Quadro geral de luz e força aparente, está fora. Quadro geral de luz embutido, está dentro. Caixas de telefone, que é embutida também, né? Indicar as cargas de luz em watts e de força em HP ou CV, cavalo a vapor. Ok? Símbolos elétricos para interruptores agora. Não,
Lá eu falei interruptores lá? Não. Porque distribuição, que eu faço distribuição aqui é interruptores. Então, interruptor de uma seção, de 2 ou de 3, né? A letra indica o quê? O ponto de comando. Ok? Interruptor paralelo, ou trio-E, para quem não conhece trio-E, já vai falar. Né? E interruptor intermediário, follow-E, como a gente fala. Follow-E, trio-E, follow-E. Uma das formas de a gente representar o projeto elétrico, gente, é usar o sistema unifilares, sistemas unifilares, representação, né, o desenho unifilar ou trifilares. A gente usa geralmente unifilares, tá? Unifilares quer dizer um fio só. Não é que tem um fio só na rede, não é isso. Você vai ter vários, né? É a representação. Um único fio, num único fio, você pode fazer várias marcações, entendeu? Então, esse aqui é exemplo de um diagrama unifilar representado na planta baixa, tá? Então, você tem aqui, ó, nós já vimos o que é isso aqui, né? Que são os pontos de iluminação, tá vendo? Ó, ponto de iluminação, ponto de iluminação, ponto de iluminação. Aqui são as tomadas, aqui, ó. As tomadas tá a 30 centímetros do piso acabado. Essa aqui tá a 1,30 m, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui de 2 metros. Essa aqui tá 2 metros de altura, tá vendo? Que é de chuveiro, né? Então a tomada tem que ser lá em cima. Entendeu? E aqui você tem esses símbolos aqui, ó. Esses símbolos aqui é que vai definir quantos condutores passam aqui dentro desse unifilar aqui. Entendeu? Então note aqui, ó, o quadro de distribuição. Tá vendo? Ó? Note toda a simbologia que nós acabamos de ver agora nos circuitos aí. Tá bom? Aí aqui, ó. Isso aqui, ó. O que significa? Um risco com traço. Condutor de fase no interior do eletroduto. Tá? Então, fase. Você tem uma fase. Então, aqui, ó. Olha as fases. Quantas fases você tem? Olha a fase. Aqui eu tenho uma fase, né? Aqui, ó. Dentro desse condutor tem uma fase. Aqui tem outra. Tá vendo? Ó? As fases aqui. Então, esse risquinho. Fase. Esse aqui é o condutor neutro. Então, neutro. Então, se eu tiver um aqui assim, ó. Tem uma fase e um neutro. Depois a gente vai entender melhor, tá? Fase e neutro. Então, aqui, ó. Nós existem vários neutros aqui, né? Retorno. Esse aqui é o retorno. Então, se eu tiver um traço, meio traço, né? Aqui, ó. Retorno. E aqui eu tenho, né? Se observar aqui, ó. Tem vários meio traços aqui. Tá vendo? Aqui é o meio traço. Então, esse é o retorno. Esse aqui é o terra. Entendeu? Esse é o terra, interior, entendeu? Então aqui tem um terra, por exemplo. Aqui, ó. Tem um terra. Tá vendo? Então, essas são as simbologias para você usar no diagrama unifilar. Porque eu não vou fazer vou colocar lá uma representação para o fase, para o neutro e para o terra. Não, trifilar, não é isso. Eu vou fazer um unifilar e aí eu coloco as representações nele. O meu desenho fica mais limpo, fica menos poluído. Essa que é a ideia do unifilar. Aí os trifilares, tá vendo trifilares, como é que é indicado? Ó. Mas a gente não vai usar no projeto, né? A gente vai usar, por exemplo, numa distribuição. Né? Então, aí tá o diagrama trifilar, que você não vai usar no projeto, tá bom? Tá vendo, gente? É o que eu falei com vocês na aula passada. Essas duas sessões, eu devia ter até colocado um pouco da terceira aqui, né? Mas vocês viram que essas duas sessões tem muita informação, mas que elas são mais rapidinhas, que eu tinha falado com vocês na aula passada. Esquenta não, gente. Hoje é um bate-papo, a gente vai ver muita coisa legal, mas a gente vai... como é que chama? A gente vai ver duas sessões da próxima aula, que é o que aconteceu, né? Porque é isso mesmo. Então, na próxima aula, a gente faz mais exercícios desses e a gente faz a terceira sessão. E eu acho que dá tempo de ver mais alguma coisa. Entendeu? Mas aí eu vou passar uma atividade para vocês entregarem para mim também até domingo. Vocês vão mandar no meu e-mail. Já passei meu e-mail para vocês, né? Deixa eu colocar lá no grupo, tá?